como juiz no caso da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato foi uma investigação, a maior investigação da história do Brasil sobre corrupção, e foi o momento que as instituições e o povo brasileiro, vamos lembrar, as milhões de pessoas saíram às ruas, nós conseguimos quebrar a impunidade da grande corrupção. Nós tínhamos lá uma prática da corrupção, as pessoas praticavam ela dia a dia. A Petrobras foi saqueada como nunca antes nesse país e ninguém era punido. E a Lava Jato veio e quebrou essa tradição. Isso foi um grande ganho para o país. Isso foi uma afirmação de um governo de leis, do Estado de Direito. Mas isso foi num contexto anterior. Depois eu fui ao governo. Um dos objetivos da meu ingresso no governo era consolidar esses avanços anticorrupção. Claro que haviam ali também outros objetivos, como lutar contra a criminalidade organizada, combater a criminalidade violenta, e nisso nós fomos bem-sucedidos, pelo menos no período da minha gestão no Ministério da Justiça, mas não foi possível avançar na consolidação do combate à corrupção, muito por conta de falta de apoio do Planalto, do presidente. Recentemente, fui convidado pelo Podemos para ingressar na política e apresentar o meu nome para a sociedade brasileira, e nós estamos construindo um projeto que envolve tanto a reconstrução do combate à corrupção, como também o enfrentamento das dificuldades que hoje sofre a população brasileira, como desemprego, até mesmo a fome que nós vimos retornar, a inflação elevada, o combate à pobreza, a retomada do desenvolvimento econômico. Então esse projeto ele transcende, ele é muito mais amplo do que o mero combate à corrupção. Vamos lá. Solicitado a se definir como político, o senhor imediatamente assumiu a postura: eu sou aquele que combateu a corrupção, eu sou aquele da lei e da ordem, e agora, ao final da sua resposta, o senhor se refere a, por exemplo, a pobreza. Como o senhor pretende acabar com a pobreza? Todos prometeram isso. Esse é um problema que nós teríamos que ter resolvido já há muito tempo, né, para combater a pobreza. Isso existem cálculos econômicos, tá? É possível fazer mesmo dentro do orçamento do Brasil. Nós temos esses programas de transferência de renda que são importantes. Né? Começou com o Bolsa Escola, depois quiseram mudar o nome por motivo eleitoreiro para Bolsa Família e agora de novo, por motivos eleitorais, para Auxílio Brasil. Mas são programas de transferência de renda importantes, que complementam a renda das famílias que se encontram em dificuldades. Agora, o que nós temos conversado com muitos especialistas a esse respeito, é importante uma abordagem mais individualizada das causas da pobreza. O que tem levado uma determinada comunidade a não escapar da armadilha da pobreza? O que leva uma determinada família a não conseguir escapar desse ciclo de pobreza? E aí nós temos que identificar essas causas. Às vezes pode ser uma coisa simples, uma falta de emprego, uma oportunidade de ensino, às vezes até um tratamento da saúde. Ou seja, é preciso ajudar as pessoas a serem resgatadas desse ciclo da pobreza, e isso envolve uma abordagem diferente da que tem sido feita desde a época do governo do Partido dos Trabalhadores e mesmo nesse governo. Por isso que eu falei, quando me filiei no meu discurso, na criação de uma força-tarefa de erradicação da pobreza. Seria a criação de uma agência independente que teria uma missão muito específica: acabar de vez com a pobreza no Brasil. Nós podemos fazer isso. O Brasil tem uma economia grande o suficiente para suportar esses custos. Bom, nesse momento da campanha da corrida eleitoral, seria um exagero da nossa parte pedir para o senhor, por exemplo, detalhes ou, digamos, especificações dos seus planos. Mas eu acho que cabe uma pergunta geral aqui. Como é que o senhor pretende acabar com a inflação? A inflação hoje está sendo provocada pela perda da credibilidade fiscal do governo. O governo tem adotado uma postura irresponsável do ponto de vista fiscal. Agora existe essa proposta da PEC dos precatórios. Eu chamo essa PEC, na verdade, de PEC da recessão, que ela tem muitas coisas boas. Por exemplo, o aumento do Bolsa Família ou do Auxílio Brasil. Isso é importante. Mas junto com esse aumento de despesas, vem uma série de outras que não são prioridade no momento.
isso acaba levando o quê? Ao rompimento do teto de gastos. Na prática, o que isso significa? O Brasil perde credibilidade fiscal, leva ao aumento da inflação, e as pessoas estão sofrendo isso na pele. A gasolina aí é quase R$7, o preço dos alimentos subindo, as pessoas tendo dificuldades até para acesso a esse bem básico que são os alimentos. Nós temos visto cenas terríveis de pessoas buscando alimentação em restos de comida. Ou seja, isso é todo um resultado dessa perda da credibilidade fiscal. Isso gera necessidade do Banco Central para combater a inflação de elevar os juros. Com mais juros, o que você tem? Mais dívida, a dívida cresce mais rapidamente, as pessoas passam também a ter dificuldades, isso vai levar à elevação da dívida pública e vai gerar, essa é a principal preocupação, William, vai gerar recessão. E recessão significa, né, para quem não entende, perda de emprego. No próximo ano, nós temos um grande risco de entrar num processo de recessão que vai gerar perda de empregos, como ocorreu durante o governo do Partido dos Trabalhadores em 2014 e em 2016, aquela que foi a pior recessão da nossa história. Vamos lá, o senhor falou em gasolina, o senhor venderia a Petrobras? Essa é uma questão que você tem respondida com base no estudo. Tá? Não se pode fazer uma afirmação categórica a esse respeito. Eu sou a favor de uma economia liberal. Eu acho que o papel da iniciativa privada, de uma iniciativa privada que busque inovação, que busque abertura de mercados, é fundamental. E vejo o papel do Estado dentro da economia um papel mais limitado, um papel regulador. De produção de bens e serviços, nós temos que verificar quando e como isso deve ser necessário. Agora, qualquer decisão de privatizar a Petrobras depende de uma análise de como isso vai ser feito. E, no fundo, nós estamos falando aqui do problema errado. Nós estamos indo para um mundo de baixo carbono. Nós estamos indo para um mundo em que a preocupação é a economia digital, a economia verde, a sustentabilidade, fontes de energia renováveis. Nós vemos o mundo inteiro hoje discutindo a substituição do combustível fóssil por outras formas de energia, carros elétricos. Ou seja, nós estamos presos numa discussão sobre a privatização da Petrobras que é do século passado. Isso já devia ter sido resolvido lá atrás. Agora, se do ponto de vista econômico fizer sentido a privatização da Petrobras, se isso gerar eficiência para a nossa economia, a decisão tem que ser tomada. Agora, não posso fazer esse tipo de afirmação sem que nós façamos um estudo. A política pública tem que ser baseado em evidências, tem que ser baseado em fatos, tem que ser baseado em ciência. E isso tem faltado, lamentavelmente, nos últimos tempos no Brasil. Deixa eu permanecer um pouco ainda nesse campo das políticas públicas e das reformas, que em algumas das suas declarações recentes, depois que o senhor se filiou ao Podemos, o senhor tem acusado a falta de reformas. Com qual o senhor começaria? Nós temos reformas importantes e várias dessas reformas têm que ser tratadas concomitantemente. Vamos fazer um paralelo aqui do Brasil com os Estados Unidos. Os Estados Unidos teve a grande recessão, que começou em 29, e ela escapou através de políticas vigorosas, chamadas do Nova Política, o New Deal, do presidente Franklin Roosevelt, e ele encaminhou as reformas de maneira concomitante, porque os problemas eram urgentes. Então, o que tem que ser feito? Sim, se pode estabelecer prioridades, mas nós não podemos ficar nessa de fazer uma reforma relevante a cada 4 anos. O governo atual